Pedro Rocha, Pavani, Janderson, uma expectativa sobre a estreia do nome do Regis, um bom trabalho do Daniel Paulista, somado aos resultados contra a América, contra a Coritiba, contra a Criciúma no Heriberto Rios, tudo faz a gente acreditar que o Remo chega com algum tom de favoritismo diante desse Amazonas que parece muito perdido na competição, parece muito perdido na temporada, aliás, um Amazonas que, apesar de ter conquistado o título estadual, não teve lá uma grande Copa Verde. O Amazonas que passou nas últimas semanas pela troca de mais um treinador, já é o terceiro na temporada de 2025 e que retrata um pouco de uma palavra que eu falei no balanço do Z4 nesses últimos dias, que representa muito o Amazonas na temporada. Falta de foco, uma palavra não, duas palavras, falta de foco. É o Amazonas que tem um grupo muito inchado, mas que parece não ter direcionado muito bem o que quer para a temporada, olhando para o fator campo, olhando para o fator jogo. Tiveram mudanças com algum impacto alto para a temporada de 2025, saindo de um dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro para ir para um dos mais jovens, já largou os dois e agora tem uma outra aposta. O que dá para esperar desse Remo e Amazonas, um dos jogos desse sábado da sexta rodada da Série B? Vou trazer prováveis escalações, daqui a pouco a gente vai preencher esses dois campos, os destaques das duas equipes, o que dá para esperar do Remo, o que dá para esperar do Amazonas nesse confronto. Fique à vontade para deixar o seu placar aqui para o jogo, o que você está aguardando. Fique à vontade para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Primeiro ponto, assim, são equipes que vivem, as duas tiveram correções de rota, né? É bom pontuar. O Remo não iniciou a temporada de 2025 com o projeto Daniel Paulista. Aliás, o projeto Daniel Paulista começa momentos antes do início da Série B. Tem a saída do Rodrigo Santana, que não vinha conseguindo convencer tanto assim. E aí tem a chegada do Daniel Paulista, que tem um bom início de trabalho. Assim como os inícios de trabalho de Série B, o que eu quero dizer? Mancini no Goiás tem um bom início de trabalho. Jair Ventura no Avaí tem um bom início de trabalho, o Barroca no CRB tem um bom início de trabalho e todos esses treinadores chegaram momentos antes do início da Série B. Então se tem esse impacto minimamente positivo nas equipes que trocaram, nem todas, né? Não estou falando que a solução é mudar de treinador antes do início da competição, mas parece, ou a realidade é que se teve um impacto positivo a chegada do Daniel Paulista na equipe do Remo, contando com um crescimento individual de algumas peças. Pedro Rocha sendo um grande destaque na temporada, o Janderson pelo lado direito atuando muito bem, tem a figura do Pavani, que acredito que não era unanimidade até o confronto contra o Coritiba no Mangueirão, onde ele saiu do banco, entrou no lugar do Dodô e deu uma outra cara para o Remo. Enfim, entendo que é um Remo que tem um bom direcionamento inicial da Série B. E se tem do outro lado um Amazonas, e destacando alguns resultados do Remo, a vitória contra o América foi uma vitória de muita imposição durante os 90 minutos, contra o Coritiba foi um cenário diferente do primeiro para o segundo tempo, e contra o Criciúma um empate fora de casa, e é uma cartilha que o Remo vem seguindo, né? Vence em casa, empata fora, não foi derrotado ainda nessa Série B. Quando a gente olha para o outro lado, se tem, não é o último colocado da Série B, mas olhando para desempenho facilmente é. Olhando o que Volta Redonda já entregou tecnicamente, para o que o Atlético, que hoje está fora da zona de rebaixamento, já entregou tecnicamente, Paysandu, Botafogo, o pior desempenho da Série B até aqui, tirando o jogo da quinta rodada, mas o pior desempenho até aqui foi o do Amazonas. Jogou muito mal, foi engolido pelo Goiás na primeira rodada. Contra o América teve uma proposta de jogo totalmente errada, queria propor jogo na casa do América. Enfim, você olha para o jogo do Remo contra o América no Mangueirão. Foram poucos momentos que o Remo tomou a bola para si, né? Deixou em muitos momentos o América ter a bola, o América não conseguiu construir e o Remo conseguiu fazer o resultado muito a partir disso daí. É um Remo confortável em não ter a bola em alguns momentos. E aí se tem um ponto de um Amazonas que quis propor jogo contra o América no Independência, tomou seguidos contra-ataques, 2 dos 3 gols que o Amazonas tomou no Independência foram de contra-ataques. E aí se tem esse somatório também de
erros coletivos e erros individuais no jogo contra o Avaí. Um retrato muito escancarado ficou disso daí. Os 2 últimos jogos do Amazonas foram dentro de casa, o último já com uma nova comissão técnica. Não estou lembrando se a comissão técnica estava em campo, mas já era com uma nova comissão técnica. Um primeiro tempo ruim, que foi salvo pelo Renan. O segundo tempo, por conta de um Renan que deixou o Amazonas vivo, o Amazonas terminou crescendo e conseguindo um empate contra o Atlético Goianiense, que faz uma competição bem razoável para ruim. Partindo para os destaques, fique à vontade. E no final, depois de falar sobre as prováveis escalações, vou trazer informação sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar a esse jogo. Tem já disponível no canal um balanço das 5 primeiras rodadas da Série B. Então tem muita Série B aqui no canal, todo dia tem. Tem também disponível aqui um balanço sobre o G4 e sobre o Z4, especificamente sobre esses pontos, os favoritos da rodada, e sempre que termina a rodada eu trago também uma avaliação geral. Falando sobre o Remo, o que dá para trazer de destaques do Remo? Se tem a figura do Rangel no gol, bom goleiro, tem um fator de experiência, tem um fator de regularidade. Para a lateral direita tem a figura do Marcelinho, Klaus como um dos zagueiros, o outro zagueiro é a figura do Reinaldo, lateral esquerda tendo a figura do Sávio, meio de campo tem 2 homens com poder de ter a bola, tem Caio Vinícius e tem também a figura do Pavani. Um Caio Vinícius com mais poder defensivo do que o Pavani, mas está longe de ser apenas um volante. É um Caio Vinícius que se comporta bem também em ter a bola, um primeiro volante, né? Porque às vezes a gente olha para um primeiro volante e tem um fator de só marca. Não, Caio Vinícius também consegue construir alguma coisa. Tem a figura do Jaderson e teve um ponto e a possibilidade de estreia do Regis aqui. Teve um outro vídeo que eu fiz sobre o Remo e me perguntaram, acho que mais de um comentário inclusive perguntando: e o Regis, o que dá para esperar do Regis? Tem mais qualidade com a bola no pé do que o Jaderson, que vem cumprindo essa função aqui de um 10 do Remo. Mas não tem a mesma intensidade, tem mais visão de jogo, mas não tem a mesma aceleração. Então vai perder em alguns pontos o Remo, em outros pode ganhar. Olhando para o lado direito, tem a figura aí sim do Janderson, Viseu no comando do ataque e aqui a figura do Pedro Rocha. Eu pontuei isso em outros prés do Remo, sempre pisando aqui para a torcida do Amazonas que não vem acompanhando, pisando aqui na área para definir. Não é um cara que vai espetar assim em algum momento, mas ele pisa muito na área para definir. Olhando para o Amazonas, Renan, que é o melhor personagem do Amazonas em 2025 na Série B. Tem o Thomas ou Tomás. E aqui o ponto que eu falei, vou preenchendo e falando sobre o Amazonas de uma outra forma, não só nome a nome. É um Amazonas que, quando eu falei no fator de faltou foco, quando você olha para o grupo do Amazonas, é um grupo muito inchado e é um grupo cheio de experiências. Então, se tem esse ponto de faltou um direcionamento para qual ideia de jogo o Amazonas buscava, né? Trouxe vários nomes de fora do país. Tudo bem, isso não é um problema ser estrangeiro, mas são vários nomes que estão se adaptando agora e ao futebol brasileiro de uma forma geral. E assim, há um estilo de jogo que não está ainda definido, né? Isso é um ponto preocupante. Então, seguindo aqui, tem o Vasquez, Tavares, o 10, tem a figura do Varanda, aquele mesmo que aposentou e depois desaposentou, muito jovem, bom jogador, Varanda. Tem o Alex Sandro e aqui o Henrique Almeida, que teve passagem pelo América, que teve passagem revelado pelo São Paulo, passagem por seleção de base, passagem pelo Vila Nova também. Quando eu fiz uma avaliação do Z4, eu falei dessas 4 equipes que estão na zona de rebaixamento após a 5ª rodada, 2 eu acredito que tem uma força maior de sair. Uma delas é o Amazonas por conta do elenco que tem. Falta foco, falta um planejamento melhor desenhado, faltou.
mas acredito que os nomes individualmente, o Amazonas que pode apresentar uma recuperação durante a competição, assim como eu vejo também, estou num vídeo do Remo, mas olhando para o cenário do Paysandu, eu entendo que também o Paysandu tem um pouco mais de força do que o Botafogo de Ribeirão Preto e do que o Volta Redonda. Então, quem está no Z4? São essas equipes e eu acredito que Amazonas e Paysandu tenham uma chance um pouco maior de sair. Então tá aqui a provável escalação, as prováveis escalações. A minha expectativa é sim de um Remo favorito para esse jogo, não tem como negar por tudo que as duas equipes apresentaram até aqui na competição. Então se tem esse fator do favoritismo do Remo e se tem um ponto também de aguardar o que o Amazonas pode apresentar de novo, né? Do que o Amazonas com essa nova comissão técnica no segundo tempo contra o Atlético Goianiense foi mais competitivo do que no primeiro tempo por conta de algumas mudanças promovidas pela nova comissão durante o intervalo, né? Durante a virada ali para a etapa final. Deixa a sua expectativa, vou falar sobre onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Deixa o like também, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Estou só dando uma pesquisada aqui, porque a gente tem Grupo Disney transmitindo a todos os jogos e teremos também o jogo sendo transmitido tanto pela Rede TV como pelo Desimpedidos no YouTube. O link da transmissão do Desimpedidos no YouTube eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Deixa o seu placar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Até a próxima.